Risco no ar, Antônio Brasiliano. Senhores, nós vamos falar aqui agora nesse risco no ar, comentando, na verdade, um pouco sobre o que vem a ser antecipação. A nova norma 31.050, ela fala que nós temos que ter aquele acrônimo chamado ARARA. Eu tenho que antecipar, eu tenho que resistir, tenho que absorver, preciso dar uma resposta de maneira adaptada. Muito bem. Para eu poder dar uma resposta de forma adaptada, eu preciso já ter feito uma antecipação do que pode ter ou que poderá vir para cima da empresa, para cima do meu processo ou para cima das minhas instalações. Preciso calcular isso daqui claramente. Para resistir e absorver, eu tenho que estar pensando nos recursos que eu tenho e se esses recursos, que são controles, são sistemas, são normas, equipes operacionais, dão conta para resistir e absorver. Então, para antecipar, senhores, eu tenho que fazer o quê? Preciso fazer 3 passos essenciais. Primeiro passo, eu tenho que listar riscos que são disruptivos para o meu negócio. Riscos, eu vou listar um incêndio grande, tá certo? Uma invasão grande, né? Uma inundação, né? Dentro da minha fábrica, dentro do meu CD, uma explosão que eu vou ter, tenho que escolher os pontos, então são riscos. Muito bem, listei os riscos, conceituei esses riscos. Segundo passo importantíssimo, eu vou contextualizar, colocar estes riscos, todos ou parte deles, dentro de um contexto. Esse contexto, senhores, são os cenários que eu vou montar com o todo ou parte dos riscos que eu levantei. Ou você pode até pegar um risco grande e verificar como que ele vai ser o quê? Materializado. Então, isso é fundamental, a importância a gente está fazendo. Então, passo 1, eu listo os riscos, identifico estes riscos que podem causar disruptura na minha operação. Segundo ponto importante, eu vou contextualizá-los, ou seja, eu vou descrever uma história como que ele pode ser materializado. E eu preciso dar nessa história o quesito de quê? Importantíssimo, da massividade. O quesito do impacto, para eu poder entender claramente quais serão os impactos que eu vou ter, descrevendo a forma como o risco vai ser materializado. Não adianta eu colocar somente risco de incêndio na minha empresa, genérico, ou risco de incêndio na minha produção, genérico. Eu tenho que explicar o que poderá ocorrer. Então, eu preciso ter a opinião do pessoal da primeira linha para poder entender algo mais técnico, tudo bem? E o terceiro passo, que é também importantíssimo, é preciso calcular, tá certo? Com base nos recursos que eu tenho, ou seja, com base na minha capacidade, verificar quais serão os impactos reais. O que é impacto real? O impacto com base no recurso que eu possuo. Então, eu tenho que fazer um impacto inerente, sem nenhum recurso, sem nenhum controle, sem nenhum sistema, sem nenhum equipamento, e tenho que fazer o impacto, o quê? Que eu tenho ele de forma clara, o residual, contando que este impacto, tá certo? Vai ter uma redução do inerente, que eu fiz anteriormente, sem nenhum tipo de controle, verificando quanto que, na verdade, eu tenho hoje. E aí eu verifico se aquele residual do impacto a minha empresa aceita. Se ela não aceitar, preciso colocar mais recurso. Ou se eu não tiver recurso, o inerente será igual ao residual. Então, eu precisarei providenciar, planejar, antecipar estes o quê? Recursos. Lembrando que recursos tem a ver com o quê? Equipe, sistema, norma, tá certo? Sistemas que a gente fala, sistemas de segurança, sistemas de uma maneira geral, tá certo? Normativas, protocolos, tudo isso vale, ok? Mas eu preciso saber o quanto que ele reduz, tendo em vista que eu vou estar fazendo o quê? Se ele faz eu resistir e absorver. Então, ponto importante. Eu faço, na verdade, a resistência e absorção para que eu possa dar, na realidade, uma resposta adaptada. Então, esses são pontos primordiais que eu tenho que estar enxergando para poder estar fazendo a antecipação.
Então, a antecipação não é você prever por prever, não é você ter uma prospectiva pura. Eu tenho que criar um cenário, preciso criar, na verdade, uma história. Nessa história, eu vou colocar como que os riscos vão interconectar entre eles, tá certo? Verificar a forma que eles serão materializados e a magnitude deles, fundamental importância. Se eu não falar da magnitude, que é o impacto que eu vou sofrer, não vai adiantar nada. Eu não vou ter condições de estar aumentando a minha resiliência. Porque a 30.050, o objetivo dela é aprimorar a nossa resiliência. Ok, senhores? Eu queria falar com vocês aí nesse novo risco no ar, dessa dica aí para vocês. É a primeira fase e ela é importantíssima, porque com base nesta antecipação, eu consigo, na verdade, resistir e absorver. Se eu não antecipar, eu não resisto e não absorvo. E aí, logicamente, não terei condições de responder de forma adaptada. Obrigado, não esquece de plintar aí, de você tocar aí o sininho para a gente, que é muito importante. Dê o sininho para a gente, que pontua a gente, é fundamental, tá certo? E a gente vai estar sempre 2 vezes por semana agora, dando essas pequenas dicas aí, as pequenas pílulas homeopáticas sobre riscos, sobre security, sobre geopolítica como um todo, ok? Forte abraço a todos, até a próxima.